Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor tem levantado homens fiéis para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo neste país. E agradecemos a vida de teu servo, pastor Silas, a quem o Senhor levantou, há 32 anos o chamou para o pastorado, e desde então o Senhor o tem preservado, o Senhor tem perseverado nele, o Senhor o tem mantido fiel, e o Senhor o tem feito produzir frutos que glorificam o nome do Senhor. Te agradecemos pelas muitas almas que o Senhor abençoou por meio do ensino, da ministração, da pregação, do cuidado pastoral do teu servo pastor Silas. Agradecemos por Vange, por suas filhas, agradecemos por seus 10 netos, agradecemos pela felicidade que o Senhor lhe dá em sua família, em sua casa. Isto é sinal da graça do Senhor que tem se mantido nesta família. Nós te agradecemos por isso e pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe agora a sua ministração, que a pregação venha de ti mesmo, para nós que ouviremos, que a explicação da tua palavra, a aplicação da tua palavra penetre os nossos corações e saiamos daqui impressionados com o Senhor que nos fala por meio de pregadores. Fala-nos esta manhã, eu te peço, por meio de teu servo pastor Silas, que a tua bênção seja sobre ele. É a nossa oração em Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, viu? Valeu, Tiago. Irmãos, realmente eu louvo a Deus pela minha esposa, ela é uma encorajadora, e eu quero dar essa palavra para encorajar vocês, esposas de pastores, muitas aqui presentes, seja uma encorajadora. Minha esposa, mesmo que eu prego mal, ela sempre acha alguma coisa boa sobre o sermão, para me encorajar, para me animar. Ela me lembra aquele irmão da igreja que não tinha na sua boca nenhuma palavra de crítica ou uma palavra negativa contra ninguém, e isso irritava alguns irmãos que eram mais críticos, porque aquele irmão sempre, estava todo mundo falando mal de alguém, ele sempre destacava uma coisa boa. E um dia, esses irmãos irritados com esse irmão que só fala bem dos outros, falaram para ele: e do diabo? Fala alguma coisa boa do diabo para mim. E aquele irmão ficou quieto, falou: mas aí está um cara trabalhador. A minha esposa é mais ou menos assim, meus irmãos, ela tem sempre uma palavra positiva. Sobre a Igreja Batista Central de Campinas, se tem alguém pela internet me ouvindo, bom dia, orem por mim. E eu queria dizer que para aqueles que pedir membresia para a nossa igreja nesse ano, nós estamos dando um desconto de 5% do dízimo nos primeiros 6 meses. Ok, irmãos, eu estou hoje numa situação aqui. Cadê o tempo? Começou a correr? Coloca o tempo certo para mim aí. Eu quero saber porque hoje eu estou me lembrando de um cobertor que minha mãe tinha, chama Peleja. Ninguém queria, eu tenho 4 irmãos, nenhum de nós queria o Peleja no inverno. Peleja era um cobertor bom, mas ele era curto. Se você cobrisse aqui o pescoço, o peito, faltava a canela e o pé. Se você cobrisse o pé e a canela, faltava aqui, ficava aqui na barriga, daí você passava frio aqui em cima. Hoje eu estou no Peleja aqui. Eu estou com muito material e eu tenho pouco tempo. Então, o tempo é o meu Peleja hoje aqui. Então eu quero saber, por favor, deixa esse tempo correndo para eu saber como é que eu estou indo aí. Tá bom? Se der para fazer isso. Ok, vamos lá então. Aperte seu cinto de segurança e vamos lá. Tem muito material, não vai dar tempo de fazer piada, brincadeira, vai ter que ser teoria e matéria o tempo todo. Me deram o seguinte desafio: falar sobre a prioridade da pregação na reforma, nos tempos passados e hoje. Prioridade da pregação. Eu encontrei um livro chamado Lições na História da Pregação, escrita por John Albert Broadus, grande teólogo do Seminário Batista do Sul, do século XIX. Ao falar sobre o período da reforma neste livro, Broadus destaca algumas coisas importantes. Eu quero começar destacando a primeira que ele fala. Depois nós vamos para o texto bíblico. John Broadus fala que no período da reforma, na questão da pregação, houve um reavivamento da pregação. Até então a pregação era uma prática esquecida, negligenciada, perdida. O púlpito não estava no centro dos templos e nem a pregação no centro dos cultos, da liturgia. Esta é a razão porque a Idade Média é chamada da Idade das Trevas.
Brodus fala que foi Lutero, Tyndale, Calvino, John Knox que trouxeram o púlpito e a pregação da palavra para o centro dos cultos. Antes deles, a igreja tinha apenas pequenas homilias, leituras e devocionais. Por isso que reinava dentro da igreja a superstição religiosa, superficialidade teológica e ignorância doutrinária. Nas palavras de Alasdair McGrath, era a era do cristopaganismo. Mas começando com Lutero, a pregação da palavra foi resgatada e reintroduzida nos cultos. Lloyd Jones diz que Martinho Lutero foi preeminentemente um pregador da palavra de Deus. E o próprio Lutero declarou: se hoje eu pudesse me tornar um rei ou imperador, eu não desistiria do meu ministério como pregador. Louvado seja Deus por irmãos pastores que podem dizer de coração isso. Se hoje me dessem o cargo de presidente da República dos Estados Unidos, eu não abriria a mão da minha igreja, do meu cargo de pregação. Eu gosto muito de Spurgeon quando ele fala: meu irmão, se você se diz pregador, chamado por Deus, mas você sabe no seu coração que você estaria muito bem, que você também teria prazer e alegria de estar numa outra profissão, abandone o ministério e vai para essa outra profissão. Em Wittenberg tinha duas igrejas, a igreja do centro e a igreja do castelo. E Lutero pregava todos os domingos na igreja do centro. Domingo às 5 da manhã, ele pregava todo domingo, sermões das epístolas. Domingo às 10 da manhã, ele pregava sermões dos evangelhos. Domingo à tarde, sermão no Velho Testamento ou no catecismo, sobre o catecismo. Ele pregava 3 vezes ao domingo e uma vez durante a semana. Em 1523 ele pregou 137 sermões. Em 1528 foi o ano da praga negra. Muitos pastores abandonaram suas congregações para fugir da praga negra. Ele permaneceu com a sua congregação. Naquele ano ele pregou 200 sermões. Através da sua vida, Lutero, estima-se, pregou aproximadamente 4.000 sermões. E no final do seu ministério, diz que ele escrevia sermões mais simples para pregadores despreparados. E ele passava esse esboço para esses colegas poderem pregar nas suas igrejas. João Calvino também foi um pregador incansável. Ele pregava 2 vezes aos domingos. E daí na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, às 6 da manhã, esse irmão pregava também para uma congregação muito grande. 9 sermões por semana. Na celebração dos 400 anos da vida e do ministério de Calvino, o seu principal biógrafo, por trás do púlpito que foi usado pelo próprio Calvino, o seu principal biógrafo disse assim: se Calvino tivesse que deixar todos os seus ministérios para exercer apenas um, Calvino ficaria com o púlpito e abriria a mão de todos os outros. Por quê? Porque ele, Calvino, entendeu a importância, a centralidade e o propósito de Deus na pregação da sua palavra. E daí o biógrafo continuou dizendo o seguinte: este é o Calvino que me parece o verdadeiro Calvino, o Calvino autêntico. Aquele que explica todos os outros Calvinos de outras biografias. Calvino, o pregador de Genebra. Apesar de ser lembrado por muitos biógrafos como o teólogo que recobrou as doutrinas básicas do Evangelho, Calvino via a si mesmo, em primeiro lugar, como pastor da Igreja de Cristo. E como pastor da Igreja de Cristo, Calvino sabia que ele era alguém cuja responsabilidade principal é a pregação da palavra. Calvino entendeu, meus irmãos, que no Velho Testamento, Deus falava através de profetas, de pregadores, que Deus, para preparar o caminho para o ministério de Cristo Jesus, seu Filho, Ele mandou também um bom pregador, Ele mandou João Batista. E que o seu próprio Filho, quando enviado por Deus a esse mundo, foi enviado como pregador do Evangelho. E que Jesus, como pregador do Evangelho, durante o seu ministério, ele treinou e preparou 12 homens e os enviou a pregar o Evangelho de Cristo. Calvino entendia que Deus escolheu salvar os que creem pela loucura da pregação. Pastores, igrejas, pregação, púlpito é algo muito, 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 muito importante. É a pregação que Deus escolheu para salvar os perdidos e para edificar os salvos. Na maioria das igrejas,
pregação tem pouco espaço. Nós estamos querendo hoje tornar a igreja relevante, tornar a igreja mais gostosa para o perdido, para o homem carnal. Algumas igrejas estão cancelando alguns cultos. Tem igreja que, nos Estados Unidos, a igreja que eu estava, ela tinha cancelado o culto da noite. E daí o pastor começou a perceber que muitos membros estavam indo para outras igrejas à noite para ouvir a palavra de Deus. Daí ele reabriu o culto da noite. E daí o que aconteceu, outras igrejas tinham cancelado o culto da noite, para dar mais tempo para a pessoa se divertir, para descansar, para estar com a família. Outras igrejas perderam membros para a nossa igreja. Outras igrejas pressionam o seu pastor para pregar sermões rápidos, de 20 minutos. Quando eu saio de férias, eu falo para os meus pupilos, para os meus colegas de ministério, eu falo para eles, por favor, se você pregar 20 minutos, eu te mando embora quando eu voltar. Você me queima desse jeito. Eu prego 1h e 15, você não pode fazer isso comigo. Irmãos, quando Lloyd Jones começou a pastorear, quando Lloyd Jones, aquele deixou a medicina, deixou a prática médica e assumiu o púlpito, quando ele começou a pregar, a história diz que alguns membros da sua igreja começaram a pressioná-lo, para que ele pregasse menos, para que ele pregasse sobre assuntos mais interessantes, e não expositivamente. E Lloyd Jones respondeu de uma forma muito interessante. Ele respondeu dizendo, quando eu era médico, eu nunca deixei meus pacientes escreverem a receita. E eu não pretendo começar a fazer isso agora. Amados, se desejamos o avivamento espiritual em nossas igrejas, denominação e país, precisamos valorizar o púlpito, precisamos valorizar a pregação da palavra, precisamos fazer como os reformadores, que imitaram o exemplo dos apóstolos, que imitavam a Cristo, de quem eles receberam instrução.